na USP, no Butantã, lá na Faculdade de Educação, que chegava a cada mês o Psychological Abstracts. Certo? Então, eu tinha que ir para São Paulo, ver os resumos do Psychological Abstracts para poder saber o que estava sendo publicado. Quando eu chegava aqui, já a coisa tinha mudado. Para começar, era de um mês atrás o mais atual que eu tinha. Era assim que se fazia. Hoje você puxa na internet o que está acontecendo agora. Certo? E não tinha computador. E gráfico era papel milimetrado, pontinho, reguinha, aí passava papel parafinado, sei lá, o nanquim. Né? Fotografar, não tinha xerox. Né? Colar a fotografia na tese. Tudo datilografado, no mimeógrafo. Era assim que saía uma tese. Bom, cansei, então era muito mais gostoso pegar livro antigo e cavocar, concentrar, e comecei com a loucura. E me encantei com Eurípides, que está lá toda uma psicopatologia, está lá o quadro sintomático inteiro da mania, na Fedra, o quadro sintomático inteiro da melancolia, na Fedra, da mania na Medeia, o surto psicótico no Orestes. Eu me encantei com Eurípides. Aí, como eu já estava meio indisciplinado, eu me encantei com Eurípides e acabou saindo o romance, Aqueles Cães Malditos de Arquelau. Aí gostei da literatura, então eu fazia um livro, um ensaio e um romance, um ensaio e um romance. Aí saiu mais um livro sobre a loucura, que era A Loucura e as Épocas, depois outro romance, depois saiu o Século dos Manicômios, que é um belo livro, vou dizer por quê, e o terceiro, que é Os Nomes da Loucura, depois do terceiro romance. Aí parei com a loucura e parei com os romances, mas isso é outro assunto. O Século dos Manicômios, os 3 livros meus sobre o conceito de loucura, o conceito escrito de loucura, não me interessa. Segundo Platão, a loucura, onde é que está isso no Platão? Descartes dizia que a loucura é... Onde é que está isso no Descartes? Está lá, o trecho do Descartes comentado, o trecho do Platão, o trecho do Aristóteles. É muito sólida a redação. O que eles têm de precioso é que eu, cada ano, enquanto a ser... Quem é que cuidava de intercâmbio? CERT, não sei. Olha, uma comissão da USP. Hã? Esse aí. Me podaram um convênio que eu tinha com a Universidade de Roma. Aí então fui por minha conta, porque eu tinha um trânsito razoável no Instituto de História da Medicina da Universidade de Roma. Mas aí um ano eu cheguei lá e o Renzi me convidava para... O behaviorista foi meu aluno na Carlo Erba, em Milão, quando eu fugi para lá. Bom, no Instituto, cheguei lá no Instituto de História, estava assim, não pode xerocar nada anterior a 1900. O que me interessava era o século anterior. Para saber a gênese dos conceitos atuais da psicopatologia. O que me interessava era anterior. Aí fiquei fuçando nas estantes, achei um livro do Esquirol, com uma dedicatória do Esquirol a um colega italiano. Eu cheguei para a diretora da biblioteca e falei, olha aqui, professora, isso aqui está lá, acessível a todo mundo. Nossa, onde é que você achou isso? Nossa, isso é coisa preciosa. Isso é da estante tal, trancada a 7 chaves. Falei, pois é, estava lá. Olha, já que o senhor achou isso para nós, o senhor pode xerocar o que quiser. Aí eu fiz um paco de xerox de coisas preciosíssimas. Por isso que eu digo, os livros são importantes, porque só eu tive acesso a essas fontes, que agora estão proibidas para outros. Se você achar um livro do Esquirol com a dedicatória, você também pode copiar. Então, o terceiro livro é uma dissecação dos nomes que a loucura teve a receber, as classificações da loucura. Nós passamos 23 séculos com 3 categorias, praticamente, pouquíssimas subdivisões. Mania, melancolia e demência. No século XVII, a medicina se apropria
da loucura, depois do exorcista, depois do filósofo, fica assunto médico. Aí cada um enxerga o que quiser. Era como o quer. E o padre Moure, cada um privilegia o critério que quiser para classificar. Não abelhas, mas loucos. Certo? Então, você tem classificações etiológicas, só que as causas são as mais malucas. Você tem classificações sintomáticas, a grande maioria, em que você privilegia o sintoma que você acha que é o bom e ele serve de critério para excluir ou incluir o sujeito como louco ou como louco tipo A ou B. Essa arbitrariedade toda se explica por quê? Porque não há evidências físicas unívocas para diferentes olhares, diferentes pesquisadores. Então, até hoje, a psiquiatria é um assunto, a classificação é um problema sério. O DSM é uma tentativa furadíssima, a meu ver, mas isso não está em discussão agora. Então, veja, aí acabei ficando um escavador de conceitos da psicologia. Depois disso, eu me aposentei. Na escola, eu tive algumas contribuições importantes feitas com o Silvio Morato lá embaixo, em testar linhas de base adequada para sensíveis a certa droga, certa dose, etc. Linha de base comportamental. Mas são esses livros teóricos, conceituais, sólidos, que servem para um pensamento médico mais amplo. Franco me encomendou uma vez um artigo sobre a formação humanística do médico, trabalhei nisso, procurei sempre influenciar os alunos nesse sentido, que uma coisa não é a doença, é o doente. Não é o doente, é a pessoa doente. Um doente, afinal de contas, é alguém que tem uma vida assim, mas essa pessoa tem valores que determinam as atitudes dela em relação à doença, em relação ao cônjuge, em relação a ficar grávida ou não, etc. Então, ou você chega nesses valores, ou você não é um médico humanista. Agora, ensinar humanismo, samba não se aprende no colégio. O que se pode é dar exemplo de respeito pelo valor do paciente. Mostrar para o aluno, olha aqui, essa pessoa assim não consegue engravidar. Bom, vamos cuidar do útero, do ovário, primeiro plano, mas não é isso. É uma pessoa, como é que é a vida dela, como é que é o que ela pensa da gravidez, como é que está a saúde geral dela, etc. É o doente. Agora, o que essa mulher pensa de ficar grávida ou não? Se você não pegar isso aí, você pode dar com os burros na água mesmo, cuidando do doente e não da pessoa. Essa era a nossa tônica daquele artigo. Eu acho que isso é importante. O que mais? Bom, eu briguei muito na congregação contra várias coisas. Apanhei também. Renunciei a várias comissões. Uma delas era uma coisa importante que eu fiz, digo eu, porque eu trabalhei muito, para incluir 2 disciplinas no currículo. História da medicina e filosofia da ciência médica, senão o pessoal não votava. Que era para ter um médico mais sólido, mesmo com pesquisador, mas com filosofia da ciência. E história da medicina. Consegui botar as 2 no currículo. Mas toda vez que eu fazia algum papel propondo isso, alguém acrescentava filosofia da ciência médica, história da medicina e música. Filosofia da ciência médica, outra instância, né? E alguém punha e música. Por que música? Precisava ter música aqui para justificar um maestro contratado como MS6, professor titular, em departamento nenhum. Em departamento nenhum. Eu peguei o processo, em São Paulo. Os funcionários da USP vêm e dizem, mas espera aí, falta a aprovação da escola, falta aprovação em qual departamento? E vinha esse processo, andou, e sempre vinha uma ordem do reitor. Comunique-se a não sei o quê, mande para não sei o quê, saltando essas etapas. Depois fiquei sabendo, esse maestro, nada contra ele,
era muito amigo do Lobo, que tinha sido reitor, que era o reitor. E o Lobo mandou contratar. Tem uma página, comunique-se o contrato ao departamento. Sabe com que? Professor titular em trânsito, porque não achou outra categoria. Era um MSC, professor titular em trânsito, lotado em departamento nenhum. Quando não tinha verba para cirurgião, para endocrinologista, para obstetra, para nada, tinha para um maestro, porque o Lobo queria. Aí dissequei o processo, escrevi um arrazoado que sumiu. E quando eu defendi isso na congregação, um professor que sabia que nos meus velhos tempos, eu disse que um dia eu queria ser maestro. Eu queria largar tudo e dirigir uma orquestra, que deve ser uma farra dirigir uma orquestra. Na hora que eu estava argumentando na congregação, ele disse, eu sei que o professor Pessotti um dia quis ser maestro. Quer dizer, me desqualificou como se toda a minha argumentação fosse inveja do maestro. Mandei uma carta pedindo demissão da congregação. E me demiti, eu saí da congregação por isso. Quando se estava montando aquelas modificações no currículo, tinha um professor, e eu disse, olha, filosofia da ciência eu posso dar, certo? De graça, não tinha problema nenhum. Esse professor era a época em que o partido dele ocupava todos os espaços, só não ocupava copa e cozinha porque não interessava, talvez. Ele disse, mas o meu departamento tem gente capacitada para dar esse curso de filosofia. Como se eu tivesse montado, enfiado essa matéria no currículo para poder dar o curso. Mandei uma carta e saí da demissão, da comissão. Essa pessoa nunca deu o curso, que não tinha condição. Aí me chamaram para procurar alguém para dar o curso de filosofia. Aí eu arranjei um sujeito que eu tinha sido banca dele em São Carlos, que veio e deu o curso aí um período. História da Medicina ficou com o professor Ulisses, que tocou com conferências, não sei, e que fim levaram essas duas disciplinas. Bom, o que mais? A última coisa. Bom, numa dessas, virei assessor do Paulo Renato na Secretaria de Educação. Eu falei, peraí, assessoria política da Secretaria de Educação. Eu falei, pô, é a hora de eu mexer na educação. É a hora. Me encarregou de projetar a municipalização do ensino primário. Era uma jogada velha do Montoro, porque cada ano a POSP fazia uma greve e tumultuava o ensino no estado inteiro. Se o ensino fosse municipal, a greve em Santos não afetava Campinas, Campinas não afetava Ribeirão e assim por diante. Então, municipalizar tinha razões pedagógicas também. Trabalhei 2 anos indo de graça para São Paulo toda semana. Só me pagavam o passe do Cometa, mas eu pagava comida e lanche e alojamento se eu ficasse em São Paulo. Mas montei um projeto para algumas cidades, dava para... Tinha muita coisa para levar em conta, para dizer, pode municipalizar em Campinas, e em Sorocaba, e em Brodowski. Por que não? Era um problema sério. 2 anos, e eu falando com a chefe de gabinete, olha, deixa eu falar com o secretário, Um dia, o secretário me chama, a mim, e a 2 outros assessores que tinham um doutoramento, nós éramos os mais titulados. Olha, chamei vocês aqui, falei, agora eu vou dar meu recado. Porque a POSP está em greve, e eles estão querendo entrar aqui na secretaria para falar comigo. Como vocês sabem argumentar, vocês vão ficar lá embaixo para impedir que eles subam. O quê? Eu agora sou leão de chácara. Fui para a minha mesinha, não tinha uma sala, escrevi uma carta à mão, entreguei, não pisei mais lá. Aí foi mais uma demissão minha. Então andei me demitindo gloriosamente várias vezes. Não andei me demitindo, mas não andei me omitindo.
Agora acho que acabou essa visão do que andei fazendo. Tem uns 100 artigos publicados, tem 14 livros, tem, sei lá, conferência umas 400 por aí. Tuas ordens.